Aquele rapaz vê naquela moça, descobre nela a moça ideal, a parceira ideal. E aí a moça também vê naquele rapaz o seu príncipe encantado. Que beleza! Ambos se atraem, ambos terminam se casando. Casam-se felizes, vivem, o tempo vai passando. Mais tarde começam a aparecer os problemas, né? Os problemas do casamento. Uma coisinha aqui, outra coisinha ali. E a união, que antes era uma união feliz, passa supostamente a uma união infeliz. Este é um caso isolado? Não. Existem milhões de situações como essa. Milhões. Afinal de contas, qual é a causa de uma união infeliz? O que está por trás de uma união infeliz? Olá, eu sou Clóvis Lima e este é um canal que fala de questões da vida à luz do Evangelho do Senhor Jesus, sob a claridade da doutrina espírita. Nós estamos apresentando, no momento, uma série de vídeos. É a série de vídeos Vida e Sexo. Vida e Sexo, que é baseada também em uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier. Então, a série de vídeos é baseada nesta obra. A obra se chama também Vida e Sexo, do autor espiritual Emmanuel. No vídeo de hoje, que é o décimo vídeo, o tema é União Infeliz. Nós vamos ver hoje, neste vídeo de hoje, o que está por trás de uma união infeliz. O que causa uma união infeliz. Causas essas baseadas no Evangelho de Jesus e baseada nos conhecimentos da doutrina espírita, das realidades da vida perante as leis divinas. O que está por trás? Como eu falei anteriormente, no início é tudo maravilha. O homem e a mulher se encantam um com o outro, um descobre o parceiro, a parceira ideal dos seus sonhos, tudo maravilha. E aos poucos, isso não é regra, mas ocorre muitas vezes. Aos poucos, aquela união que era feliz passa a se torna uma união infeliz. União infeliz. Por que isso ocorre? Por quê? E é claro que ninguém é obrigado a suportar a truculência ou o peso de alguém. Lembrando sempre que cada um de nós, eu, você, cada um de nós, é livre. Livre, nós temos o livre-arbítrio. É livre para as nossas escolhas e decisões. Pergunta: qual o fim objetivado com a reencarnação? Resposta: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? Questão 167 de O Livro dos Espíritos. Antes da gente prosseguir na análise, nos comentários do tema propriamente dito, união infeliz, vamos falar um pouquinho
dessa pergunta, questão 167 de O Livro dos Espíritos, e a resposta dos orientadores espirituais. Allan Kardec pergunta qual o fim objetivado com a reencarnação, ou seja, qual é a finalidade da reencarnação, desta lei reencarnação. E os orientadores espirituais começam respondendo que é expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Expiação, o que é expiação? Vamos fazer aqui um resumo. Existem duas palavrinhas que ocorrem muitas vezes, com muita frequência, nos princípios, na obra da doutrina espírita, na obra de Allan Kardec e de outros autores. São as palavras expiação e provas. Para alguns, expiação e provação. Expiação e provação. Bom, o que vem a ser isso? A prova é uma espécie de teste. Basta a gente ver com relação ao aluno que faz uma prova para verificar a sua aprendizagem. É um teste para verificar se ele realmente aprendeu. Então a prova tem esta finalidade. Já a expiação é a consequência de uma falta que a criatura cometeu nesta existência ou em existência anterior. Então, quando se reencarna, muitas vezes se reencarna para reparar. Aí a pessoa vem com as consequências da falta que cometeu, reparar uma falta do passado. E também para se desenvolver, para se melhorar. Então aí estão provas e expiação. Provas e expiações. Todos nós, todos sem exceção, somos regidos por leis perfeitas, leis de Deus. Leis estas que estão na nossa consciência. Questão 621 de O Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Não está escrito em papel, na consciência. Uma destas leis chama-se lei de causalidade. Causalidade. Muita gente chama de lei de causa e efeito, mas eu prefiro chamar de lei de causalidade. Esta lei diz que ninguém fere alguém sem ferir a si mesmo. A pedra que jogamos no próximo talvez não volte a nós em forma de pedra, mas ficam conosco, os efeitos dela ficam conosco na forma de sofrimento, dor. E enquanto não arrancarmos, não extinguirmos a causa da angústia, da dor, do sofrimento, os efeitos da dor, do sofrimento, da angústia ficam conosco. Enquanto a gente não remover a causa da doença, os efeitos da doença ficam conosco. É por isso que nas uniões conjugais nós encontramos as grandes alegrias, mas também duras provas, as duras provas. Por que isso? Porque, embora a gente não perceba, mas muitas vezes a gente recebe no companheiro ou na companheira da união conjugal os reflexos de nós mesmos. Estão nele ou nela os reflexos de nós mesmos. A lei de causalidade vai funcionar no tempo certo, na época certa, no momento certo. Provas, tentações, crises, expiações vão surgir no momento certo, na época certa, na época exata,
como tem que acontecer. Da mesma forma que uma semente plantada, devidamente plantada, vai dar o fruto no tempo certo. O matrimônio pode ser precedido de encanto, doçura, esperança. Mas isto não impede que nos dias subsequentes os cônjuges recebam o resultado ou os resultados de suas próprias criações que tiveram causa em existências passadas. A jovem que hoje fascina o rapaz para a comunhão afetiva pode ser amanhã, provavelmente poderá ser amanhã, a mulher diferente, capaz de impor ao rapaz enormes dificuldades na consecução da felicidade. É que essa jovem foi, em existências passadas, vítima desse rapaz, quando ele infligiu a ela os golpes da deslealdade ou da inconsequência, transformando essa jovem, transformando essa mulher na mulher temperamental ou infiel, que hoje cabe a ele tolerar e reeducar. O rapaz que hoje se sente atraído por aquela jovem para a comunhão afetiva, em muitos casos, poderá ser futuramente aquele homem e provavelmente aquele homem desorientado ou cruel, capaz de impor a essa moça um calvário de aflições, impedindo a sua felicidade. É que esse rapaz foi, em existências passadas, vítima dessa jovem, quando ela era desregrada ou caprichosa, transformando este homem no homem vicioso ou fingido, que cabe hoje a ela tolerar e reeducar. A gente ama alguém, se entrega a esse alguém, anseia e realiza a comunhão afetiva com esse alguém, a comunhão sexual, anseia por não se desligar desse alguém. Mais tarde, a gente descobre defeitos nesse alguém, defeitos que a gente não via antes. É que esse alguém foi, no passado, alguém dilapidado por nós, no passado, e que hoje nos fere com esses defeitos, exatamente nos pontos em que nós o prejudicamos. Então, hoje, esse alguém vem nos cobrar o pagamento de contas. O pagamento de contas, esse, que vem em forma de compreensão, assistência, tolerância e misericórdia. Desse modo, a união infeliz, em vez de ser uma prisão de lágrimas, passa a ser uma escola bendita, em que eu, você, nós, espíritos imortais, em vez de desertar, passa a aceitar o companheiro ou a companheira que mereceu ou que necessita para se quitar com a lei e prosseguir na jornada a caminho da luz. Muito obrigado, Deus nos abençoe e até a próxima.